sentido e o machismo também, eu vou passar a palavra para a professora. Professora? Não ficou ofendida não, né? Hã? Não ficou ofendida? Ah, não. Não, porque tem gente que fica ofendida com isso. Então vou passar para a Ju para fazer a exposição. Ela é dirigente dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro e especialista em economia do trabalho. E ela vai fazer uma exposição para acender o debate, né, Ju? Isso. Boa noite a todas e todos. Eu sou uma sindicalista e, por vários motivos, fui estimulada a procurar também na academia respostas para a vida. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz como meu trabalho final de dissertação de mestrado. Eu vou apresentar em slides que foram feitos para a minha defesa da dissertação, muito formal, muito precisando seguir metodologia, senão eu não tenho diploma, né? Mas eu vou tentar aqui enfocar alguns só desses slides para a gente trabalhar um pouco essa questão fundamental para mim, que são os desafios da formação de sindicalistas na contemporaneidade. Mas antes da gente começar com a apresentação formalmente, eu queria que vocês, de olhos abertos ou fechados, pensassem num sindicalista ou numa sindicalista que vocês conhecem. Ou podem pensar em dois sindicalistas, que vocês têm algum contato pessoal, não que vocês viram na televisão. Pensem nesse sindicalista ou nessa sindicalista, um pouquinho. Pensem as coisas que vocês lembram, que vocês já conversaram. Já pensaram? Posso ir embora? Estão pensando um monte de coisa, estão pensando em coisas boas que vocês viveram com esse sindicalista, com essa sindicalista. Bom, a apresentação toda, o trabalho todo, ele foi feito com base nesses tópicos. A motivação do estudo, o contexto mundial do final do século XX, a organização dos trabalhadores brasileiros, a formação sindical dos bancários do Rio de Janeiro, onde eu sou dirigente sindical. Eu precisaria, então, usar um exemplo, né, focar um exemplo. Eu optei pela formação do Sindicato dos Bancários do Rio, não só porque eu sou dirigente lá, mas porque é o segundo maior sindicato de bancários do Brasil, tem uma importância histórica extraordinária em todas as grandes conquistas da categoria. É um sindicato que hoje tem quase 32 mil trabalhadores, bancários no sentido mais bancário de ser, além de outros trabalhadores que fazem trabalho bancário e, evidentemente, não são reconhecidos como tal. Algumas considerações finais sobre esse tema. Eu vou tentar focar mais na motivação do estudo. Bom, eu pensei em estudar isso porque eu tenho experiência de classe. Eu não sei se eu tenho consciência de classe, se a consciência de classe está em mim, se a classe está em mim. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda a certeza do mundo. Eu tenho experiência de classe.
A origem da minha família é de trabalhadores. Todo mundo trabalha na minha família. Eu tenho vivência, meus amigos, meus companheiros, meus vizinhos são trabalhadores. E eu até fui trabalhar num sindicato, depois de algum tempo. Então, eu posso dizer um pouco da dor física que um trabalhador bancário tem quando ele tem que digitar um monte de documentos ou passar na máquina um monte de documento do caixa com uma fila muito grande. Eu posso dizer isso, e eu posso dizer isso com o meu racional e com o meu sentimento. Eu vivi um período no movimento bancário a partir de 1989, quando eu fiz um concurso para o Banerj, que é o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro banco estadual a ser privatizado na década de 90. Nesse banco, eu passei por alguns setores e a maior parte do tempo numa agência bancária, sendo caixa. A primeira agência que eu trabalhei, logo no início da década de 90, eu fazia parte de um grupo de 87 caixas. Não eram 87 funcionários, eram 87 caixas. Isso significa que se nós decidíssemos que não trabalharíamos naquele dia por algum motivo, a agência não podia abrir. Porque nós éramos a grande maioria da agência, éramos a linha de frente do atendimento, não tínhamos caixas automáticos, não tínhamos internet, banco online. Então, nós tínhamos uma correlação de forças diferenciada dentro até da categoria, se a gente comparasse com gerentes, se a gente comparasse com as pessoas de retaguarda. Eu sou dessa época. Eu vivi a transformação, junto com os meus colegas, de uma agência de 87 caixas para as agências que a gente tem hoje, com 3 caixas. Uma boa agência tem 3 caixas. Na prática, uma agência tem 1 ou 2 caixas. O gerente da área operacional, ele sabe operar o caixa e abre quase todos os dias o caixa para atender a fila. O tesoureiro também, enfim. Portanto, é possível hoje trabalhar com 1 ou 2 caixas, mais os caixas eletrônicos, mais a internet, mais um monte de terceirizados que fazem outras funções que fazem com que você não precise ir ao banco. Você pode telefonar e é um terceirizado, na maioria das vezes, que vai te atender e entrar na sua conta e trabalhar. Então, eu vi esse processo acontecendo. Mas na hora que estava acontecendo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu e meus colegas, a cada novidade que chegava, a gente ficava meio assustado e não sabia se ia ser para melhor ou para pior, porque também digitar um monte de coisa no papel fazia a gente ficar doente. Então, se a gente não precisa mais digitar, tem código de barra e o papel corre numa maquininha, a gente vai deixar de ficar doente. Então, não é fácil a gente vivenciar isso com as certezas imediatas. Bom, além dessa mudança, né, que teoricamente a gente chama de reestruturação produtiva, que houve nos bancos, que houve na indústria principalmente, que essa semana eu percebi em outras tantas funções, né? Nós vivemos também, nesse período da década de 90, privatizações e terceirização do trabalho bancário, de uma forma muito rápida, muito violenta e não sem possibilidade de retorno. Elas aconteciam, se estabeleciam e a gente não teve retorno. Terceirização a gente está tendo agora. Na Caixa Econômica Federal houve um estancamento das privatizações, um acordo de contratação e concursos públicos. Mas as privatizações a gente não reverteu e outras mudanças da reestruturação produtiva não foram revertidas. Bom, acima de tudo, a motivação desse trabalho foi o meu desejo intenso de entender que mundo é esse. Como é que eu vou agir nesse mundo? Eu vou para casa e choro, eu mudo de emprego, eu faço
livro de biscate. O que a gente faz na hora que a coisa está acontecendo? Bom, a privatização do Banerj. Foi privatizado em 1997, foi o primeiro banco estadual e era o segundo maior banco estadual do país. No período de privatização, nós já tínhamos por volta de 6 mil funcionários, principalmente no Rio de Janeiro. Um pouco antes da privatização, foi feito o enxugamento do quadro funcional e fechadas as agências fora do Rio de Janeiro. Por exemplo, foram fechadas as agências em São Paulo, cerca de 9 agências, onde havia dirigentes sindicais, do Sindicato de São Paulo, um sindicato bastante forte, inclusive o Gilmar Carneiro, que foi presidente do Sindicato de Bancário de São Paulo, era do banco e foi demitido. Então, a gente, lá no Rio, teve essas demissões um pouquinho depois. Primeiro fechou nas agências fora do Rio de Janeiro. No sindicato, nessa época, eu não era sindicalista, mas eu frequentava o sindicato muito intensamente e os meus amigos já eram alguns sindicalistas. Os sindicalistas passavam 10 a 12 horas por dia no sindicato, atendendo trabalhadores que estavam sendo demitidos. Trabalhadores que fizeram concurso público, que imaginavam que iam passar a vida inteira com o emprego garantido e de uma hora para outra não sabiam o que fazer da vida. A gente teve algumas mortes, principalmente por problemas cardíacos. Algumas pessoas que já estavam doentes na época terminaram morrendo também. E a gente tinha um atendimento gigantesco, dezenas de pessoas por dia iam ao sindicato, mas não iam para o departamento jurídico. Essas pessoas iam, porque estavam sendo demitidas, mas eram recebidas por sindicalistas que conversavam com elas e que ouviam todos os seus dramas, choro constante, ameaça de eu vou me matar quando eu sair daqui. Esses dirigentes ficaram fazendo essa hora extra, né, e assumindo essa energia tensa, sem saber que resposta dar a esse trabalhador. Então, uma hora ou outra, a gente encaminhava via jurídico alguma ação de reintegração, e como o processo estava muito no início, a gente conseguia uma reintegração. Pegava um juiz que entendia que aquilo não era justo, muito rápido, e conseguimos uma reintegração. Aí a gente tentava todo mundo pelo mesmo caminho. Aí passava por outro juiz e não dava certo. Tentativas de acertos e erros. E aí eu pensava na época, como trabalhadora na base, e imediatamente no mandato seguinte dessa direção sindical, eu pensava, como que eu devo proceder? O que eu posso ajudar? Ah, que saudade daqueles sindicalistas da década de 80, eles sabiam tudo, eles tinham resposta para tudo, eles faziam greve, a gente é fraco, não faz greve. Ah, que saudade daqueles sindicalistas ligados ao Partido Comunista, que tinham tudo na cabeça, a ideologia pronta, as respostas prontas. Que saudade de um monte de coisas que eu imaginava que existiam. Porque eu, como trabalhadora, imaginava que sindicalista era alguém que acho que não tinha estômago, acho que não tinha cabelo, não tinha calo no pé. Era alguém muito iluminado e que tinha resposta para tudo e sozinho liderava o movimento. Até que ponto eu pensava, naquele momento, ou melhor, quando eu fui escrever esse trabalho, pensando naquele momento, eu pensava, até que ponto tínhamos consciência do processo histórico, sem par, com o qual a gente pelejava, fazendo uso das nossas velhas armas de guerra. Porque, o que a gente fazia aí? A gente tentava ouvir o trabalhador, tentava pensar junto com o advogado do sindicato se tinha algum processo a ser feito para reintegrar esse trabalhador. Nós tínhamos algumas comissões que iam aos deputados, uma vez que o banco era estadual. Então a gente ia de deputado em deputado pedindo intervenção. Depois, quando a nossa Caixa de Previdência também encerraram a Caixa de Previdência, senão os bancos que queriam comprar não compravam, com medo
da dívida trabalhista, quando estava para encerrar, a maioria dos trabalhadores que já estavam aposentados, os que estavam em vias de aposentadoria, não receberiam nada, mesmo tendo contribuído o tempo todo. Nós fomos para Brasília, batemos na porta de senadores, batemos na porta de ministros, negociamos com várias correntes políticas, partidos políticos, enfim, a gente tinha várias comissões, a gente tinha uma organização no que a gente imaginava que era nossa tarefa, mas a gente não tinha um manual, não tinha nada escrito, não tinha método de como ser sindicalista. E a gente ia tentando. Mas será que a gente tinha essa consciência daquele momento tão importante? Bom, então eu fui fazer esse trabalho. Esse trabalho passa pelo contexto mundial do século XX, o levantamento de como é que foi o século XX, para a gente pensar se era possível que o sindicalista que estava se formando na década de 90 fosse o mesmo sindicalista do início do século. Com esses dados que vocês estão vendo na parede. Os sindicalistas que vivenciaram a Revolução Soviética, a crise do liberalismo, que vivenciaram o pacto fordista keynesiano do pós-guerra, os sindicalistas que viveram isso lá na Europa, porque a gente não teve esse pacto realmente aqui no Brasil, mas os que vivenciaram um período de intervenção do Estado na economia e na legislação trabalhista. Enfim, é possível que o sindicalista que fosse resolver ou encaminhar os problemas da década de 90 agisse como os sindicalistas desse período? No momento que a globalização neoliberal vinha como um furacão em cima da gente, será que a gente, como sindicalista, devia ter feito um monte de curso na década de 90 para saber isso tudo? E a gente podia dizer assim, globalização neoliberal, dá um tempo aí, porque essa nova direção do sindicato ainda não estudou tudo. A gente não teve essa chance, gente. E no caso dos bancários, a financiarização econômica, junto com a mudança no papel do Estado em relação a essa questão das privatizações, foram muito intensas e muito irreversíveis. Porque o trabalhador bancário, quando ele deixa de ser bancário, ele não consegue emprego em lugar nenhum. E quem é o trabalhador bancário? Ele não é um trabalhador especializado. Porque antes das privatizações, com a reestruturação produtiva, ele ficou ainda menos especializado. Ele precisava saber contar dinheiro. Tecnicamente, você aprende isso na prática. Ele precisava saber o que é uma cobrança bancária. Em 10 minutos eu posso ensinar isso para um garoto novo que está entrando no meu lugar. O trabalho bancário ficou muito simplificado. A desestruturação do mercado de trabalho brasileiro também não permitia que ele fizesse rapidamente um curso de qualificação, como era moda na década de 90, né? Vamos fazer requalificação profissional, vamos cuidar da empregabilidade, e entrar numa outra carreira, porque todas as funções possíveis, ou possibilitadas dentro do limite deles, não estavam disponíveis. Então, eu pergunto, se a gente agisse como os trabalhadores do anarco-sindicalismo e dissesse, dane-se o Estado e vamos nós construirmos uma forma de recuperar o Banerj, onde a gente vai ter autogestão dentro do banco, será que funcionava? Vocês não tentaram? Tentamos sim. Tentamos, fizemos um dossiê sobre a recuperação do Banerj. Nós, os trabalhadores, fizemos seminários e as pessoas ligadas aos diversos setores do banco deram sugestões, deram ideias de como recuperar o crédito, como resolver as dívidas do banco, enfim. Esse dossiê foi entregue, obviamente foi engavetado. Se nós tivéssemos a capacidade dos sindicalistas que atuavam na década de 20, 30, que tinham uma influência da política do Partido Comunista,
Será que a gente ia ter ideologicamente uma segurança que ia poder falar para o trabalhador, não dê um tiro na cabeça quando você sair daqui, porque nós vamos fazer a revolução, isso vai mudar e você vai ser feliz de novo. Não dá para dizer isso para aquele trabalhador, nem que a gente naquele momento tivesse muito ideologicamente estruturado para aquilo. A gente naquela época acreditava que o sindicalismo tinha começado ontem, né? A gente tinha um bloqueio no movimento sindical bancário em relação ao reconhecimento das ações sindicais que foram feitas antes da ditadura militar. Então, nesse trabalho, eu também recuperei a história dos trabalhadores e do sindicalismo bancário no Rio de Janeiro, pré-64, para ver se ali tinha alguma resposta que a gente podia utilizar como saída para grandes momentos de crise. Eles que viveram essa crise também, né, a partir de 64. Diferente do que nós vimos ontem no filme, onde o sindicato dos metalúrgicos do ABC sofrem intervenção por um período curto, os sindicatos bancários do Rio de Janeiro sofrem intervenção desde 68. E os nossos dirigentes ficam fora da estrutura. Eles ficam sem poder utilizar a estrutura. E aí eu digo até a sede campestre, onde as pessoas vão jogar futebol, vão à piscina. E é um espaço onde a gente, mesmo em épocas ditatoriais, tem como se aproximar do trabalhador por outras vias, até que a gente possa realmente discutir as questões do trabalho. Mas a gente recuperou o sindicato no início da década de 80, e aí tivemos direções sindicais eleitas pelos trabalhadores como representantes realmente da classe trabalhadora fora da ditadura. Portanto, a gente tem aí um período onde a gente, tem um distanciamento entre os dirigentes que atuaram no pré-64, depois nos anos 80 e mesmo nos anos 90. Porque durante os anos 80, a CUT ofereceu bastante curso de formação, teve as escolas sindicais da CUT e uma quantidade de financiamento externo das centrais sindicais internacionais que viam no movimento sindical que a CUT fazia uma esperança. E financiavam muitos cursos de formação. Nesse sentido, nos anos 80, a gente teve ainda uma possibilidade de estudo no sentido mais formal. Só que os dirigentes que fizeram esses cursos, a partir da década de 90, eles também estavam contribuindo para a administração municipal de várias cidades onde os partidos de esquerda estavam ocupando espaço e precisavam de quadros. O movimento sindical foi um celeiro de quadros para essas gestões, também posteriormente para vereadores, deputados e até para ministros, independente do que fizeram quando viraram ministros. Tá? Mas o movimento gerou isso na década de 80. E a gente ficou com isso na cabeça de uma maneira como se a gente só pudesse fazer formação, a gente só tivesse formação enquanto sindicalista, se a gente tivesse frequentado esses cursos. De maneira que, no meu trabalho, já para adiantar aqui por causa do meu tempo, no meu trabalho eu procurei fazer entrevistas com dirigentes sindicais que começaram a atuar como tal, como dirigentes sindicais, na década de 90. Ou seja, no momento, não está se dando cursos formais aos sindicalistas, ninguém está ensinando o pensamento do Marx, ninguém está ensinando o que é a luta de classe, nada disso. Ao contrário, não tem sequer cursos para dizer para a gente como lida com a saúde do trabalhador. Quais são as normas reguladoras que garantem a saúde do trabalhador, que dentro da legalidade a gente pudesse utilizar para contrapor as privatizações, as demissões, etc.
nós tínhamos, na década de 80, vocês lembram? Todo um movimento social que dava estofo ao movimento sindical. Portanto, que pressionava as direções sindicais a pensarem, a refletirem, a trazerem políticas, a trazerem atuações nesse sentido mais ideológico. Na década de 90, os trabalhadores cercavam a gente para dizer: eu não quero aumento salarial, eu quero meu emprego. Pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso ter um emprego ainda que sendo explorado. E eu sei que eu sou explorado, mas eu tenho família para criar. Os trabalhadores procuravam a gente dizendo que estavam doentes, que estavam morrendo por causa do trabalho. Então existia uma emergência aí, muito mais de sobrevivência do que de recuperação das perdas salariais. O tipo de luta era outro. A necessidade de a gente estar dentro do movimento sindical e receber dezenas de pessoas por dia que iam lá, enquanto uma parte da diretoria do sindicato fazia visitas às agências com jornal, era fundamental. E aí, a verba também internacional nos ajudava a fazer curso de formação, parou. Porque lá fora, os problemas do neoliberalismo também estavam acabando com as centrais sindicais lá de fora, com as contribuições. O Banerjee demitido significava que o sindicato não tinha contribuições do maior sócio do sindicato, que era o trabalhador do Banerjee, que o índice de sindicalização era o mais alto que nós tínhamos no Rio de Janeiro. Nós perdemos dinheiro, inclusive. No momento que a gente precisava de mais dinheiro para a luta, nós perdemos dinheiro. Então é um outro contexto, e pensar em formação sindical dos anos 90 é diferente dos anos 80. Eu usei no meu trabalho, então, entrevistas com os trabalhadores que passaram a ser sindicalistas na década de 90 e procurei saber como eles conheciam o trabalho do sindicato, como eles foram para o sindicato e passaram a atender os bancários, como eles foram para o sindicato e fizeram parte das assembleias, das discussões nacionais. Vocês sabem que os bancários têm negociação coletiva a nível nacional, para toda a categoria. O que é negociado vale para o trabalhador do Bradesco, do Amazonas, tanto quanto o trabalhador do ABN Real, do Rio Grande do Sul. E esses trabalhadores, nessa pesquisa, me mostravam uma série de elementos que fizeram eles entenderem o trabalho sindical de uma forma não formal, num curso, mas tentando atender a questão da saúde do trabalhador. Eles se aprofundaram nos limites negociais e nos limites legais de intervenção nessa área. Os trabalhadores que estavam sendo demitidos e a gente não tinha mais contato com eles, a gente conseguiu recuperar um pouco esse contato, infelizmente por alguns aspectos, infelizmente por outros, aceitando verbas do FAT para fazer requalificação profissional. Nós demos vários cursos lá, onde a gente tinha uma das matérias que era o mundo do trabalho, onde a gente dizia: esse curso que você está fazendo aqui não vai dar emprego para você. Não saia daqui achando que a gente vai abrir o caminho para o emprego. É para mostrar para vocês como é perverso esse mundo, mas também para a gente estar junto e pensar junto. E nós fizemos várias turmas nessa linha, e as pessoas demonstravam no final do curso uma satisfação muito grande de ter vivenciado aquilo, ainda que não fosse um aprendizado utilitário para arranjar um outro emprego. Então, foram nessas experiências de classe, vivenciadas no enfrentamento de um problema que a gente teve que aprender junto como lidar, e em alguns momentos a gente foi bem sucedido e outros não, que nós conseguimos, os dirigentes que estavam iniciando sua atividade como sindicalistas na década de 90, conseguiram estar ainda no movimento sindical. Eu selecionei aqueles que ainda estão na direção do sindicato, começaram na década de 90 em funções básicas e estão na direção do sindicato ainda hoje. Tem que ser rápido. Por isso que eu estou pulando aqui para considerações finais.
Só um instante, essa ideia de que a gente não teve curso de formação, estou dizendo na década de 90, quando a gente pensa nos cursos de formação que a gente teve na década de 80, né? Na mesma intensidade, na mesma metodologia. Mas a gente teve experiências locais e regionais, que vai dar para narrar, só que foram pontuais, muito interessantes, mas uma especial que foi o programa de capacitação de dirigentes e assessores sindicais do DIEESE, que eu felizmente pude participar em 2002, e aí eu queria até aproveitar para dedicar essa minha apresentação à minha coordenadora, que na época ela foi coordenadora do meu programa, que fez com que eu despertasse para um monte de coisas que foram chegando na minha vida depois. Bom, as minhas considerações finais em relação ao levantamento que eu fiz dessa experiência de vivência que os sindicalistas tiveram foi que, para mim, desmistificou a ideia que as lideranças sindicais, para você ser sindicalista, você tem que ser uma pessoa iluminada, você tem que saber falar no microfone, saber falar no carro do som, convencer as pessoas a fazerem greve, ter uma capacidade de convencê-las a sair do trabalho e não ir para casa e ver suas famílias, mas ir para o sindicato para fazer uma assembleia, pela importância que isso significava para toda a categoria. Portanto, eu cheguei à conclusão que sindicalistas são homens e mulheres que trabalham, têm família, sentem insegurança, dor de barriga, costumam deixar que a militância invada suas casas, transcenda seus limites. Eles trabalham uma jornada de trabalho maior do que a categoria, muitas vezes, trabalham e fazem cursos nos fins de semana, separam das mulheres, casam de novo, têm filho, não conseguem pagar pensão alimentícia. Esses são sindicalistas. Eu não sei se são sindicalistas que vocês pensaram no começo, quando eu pedi a vocês que pensassem em alguns sindicalistas que vocês conhecem. Porque também há sindicalistas desonestos, ou que não querem trabalhar com intensidade, ou que não vivem essa experiência. Eu percebi que os sindicalistas que se formaram na década de 50 descreveram uma experiência de aprendizado e convivência riquíssima, mas que secundarizam essa experiência, porque também têm em mente que eles não souberam fazer as coisas direito porque não tiveram cursos de formação sindical, com aprendizados formais. Eles esquecem que numa assembleia você aprende um tantão de coisas, que na discussão com os colegas, no debate, no dia a dia do sindicato, como é que a gente encaminha isso, como encaminha aquilo, você aprende mais um tantão. Na leitura do jornal sindical, se faz formação sindical. Ao escrever o jornal sindical, a gente está fazendo formação sindical. Nas atividades culturais, no futebol, quando a gente pega um time do Bradesco contra um time do Itaú na final, e na hora que eles estão lá brigando, se chutando, eles dizem pra gente: a competição que a gente tem dentro do local de trabalho, ela é destrutiva. E a competição que a gente tem aqui no jogo de futebol, ela é positiva. Por isso eu gosto de vir aqui jogar futebol no sindicato. No século XXI, para que os trabalhadores enfrentem cada novo golpe do capitalismo, precisarão mais do que de sindicalistas bem formados, como a gente sonhava. Eu acho que eles precisarão, nós, os trabalhadores, eles mesmos, nós mesmos, estarem bem formados por instrumentos diretos e indiretos, individualmente e coletivamente, como classe trabalhadora. Queria fazer um agradecimento ao professor Giovanni Alves, que me convidou para vir aqui e me deu a oportunidade de, como sindicalista, falar com uma diversidade de pessoas, principalmente do mundo acadêmico, e efetivar aquilo que fica só no discurso sindical, de fazer a ponte com o movimento, dos movimentos sociais, do movimento sindical e da academia. Queria agradecer ao DIEESE pelo seu PCDA, que transformou muito das coisas que eu pensava. A professora Silene Freire, que foi minha orientadora nessa dissertação de mestrado, e principalmente ao Sindicato dos Bancários,
do Rio de Janeiro, aqui representado pela colega Cida, e a Federação dos Bancários, aqui representado pela colega Luísa. A todos os trabalhadores do século XX, que foi o século que eu tive que estudar para entender um pouco da transformação e da formação sindical, especialmente a todos os trabalhadores aqui presentes que construíram junto esse seminário. Obrigada.